Hoje os jovens que não estudam querem tornar-se motoqueiros. Só querem ser motoqueiros, não querem ser mais nada. Ninguém quer trabalhar na agricultura, porque também é uma profissão que não é valorizada. Agora, se tu me tirares dali e me colocas na cidade, ou seja, o meu campo acaba sendo muito mais amplo. Ou seja, não só vou estar focado em ir para o campo, mas vou estar focado, por exemplo, em ter outras atividades que eu tenho na cidade. No nosso país, cada vez mais vai havendo investimento na agricultura, vai havendo, mas é importante que o investimento seja também feito, não é só nos termos acesso aos tratores, não é só ter acesso às sementes, é importante também investir na investigação científica. Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais uma sessão aqui do Talk Show Universitários. Antes de mais, vamos fazer um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente que ocorreu em Lisboa, no elétrico da Glória. E depois iremos começar a nossa edição. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do nosso Talk Show Universitário, o seu espaço de conversa, discussão aberta, onde temos aqui estudantes universitários para abordarmos temas que assolam principalmente os países de língua oficial portuguesa. Eu sou Ioane e tenho aqui comigo para apresentar este Talk Show Ketia Bernardo. Seja muito bem-vinda, Ketia. Obrigada. Iremos ter como tema agronegócio e a segurança alimentar no continente africano. Para este tema teremos como convidados Filipe Lema, que é estudante de Engenharia Agronómica, teremos Itivaldo Marcolino, que é engenheiro agronómico, e temos Jéssica Neves, que é aqui estudante, ou seja, licenciada em Ciências Económicas e também iniciou aqui o trajeto na agronomia em 2008. E também tem aqui estudo em gestão de projetos. Muito bem. Como a Ketia disse muito bem, nosso tema é agronegócio e segurança alimentar no continente africano. Posso começar por nosso convidado Etivaldo. Sabemos muito bem que a África tem 60% das suas terras aráveis. Antes de entrarmos a fundo no tema, eu gostaria de saber como é que o continente deve tomar medidas que ajudem a aproveitarmos esse grande potencial que nós temos para realmente o agronegócio cresça no continente. Muito boa tarde a todos. Já posso ficar com isto, né? Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Já sinto-me muito lisonjeado de fazer parte aqui desta grande conversa, talk show universitário, e que eu vejo aqui caras como o meu colega que fez parte de uma parte da minha vida, andou comigo no 12º ano. Portanto, eu vejo aqui muita gente interessada nesse tema e fico feliz. Portanto, em relação ao tema a pergunta que me colocas, que tem a ver com a área que não se utiliza quase, né? Que não se utiliza dentro do nosso continente, ou até se calhar podemos restringir mais, ou restringir mais, porque é onde eu tenho dados, que é, por exemplo, nós em Angola temos 35 milhões de 35 milhões de hectares capazes de produzir aráveis. E só utilizamos desses 35 milhões de hectares, 6 milhões de hectares. Okay? Portanto, temos 29 milhões de hectares para produzir. E eu tenho dito sempre, para que a gente consiga expandir a nossa produção, a nossa agricultura, há vários elementos que precisamos ter em conta. Dois principalmente, que são infraestruturas, porque muitos desses terrenos que estamos aqui a falar
são terrenos que estão localizados em zonas onde de facto a acessibilidade é dificultada. Portanto, se tivermos boas estradas ou estradas que permitam fazer o acesso a estes terrenos, claro que mais cedo, com esse desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo, estes terrenos serão utilizados. Mas essa dificuldade de falta de estradas que permitam acesso aos terrenos, assim como eletricidade ou estruturas que permitam armazenamento dos produtos, vão dificultando a utilização de determinados terrenos. Portanto, vamos chegar a uma altura que temos uma área capaz de produzir, mas só conseguimos produzir uma pequena área, que é aquela área que está perto das vias de acesso. Basicamente é isto. Yeah. Ou seja, neste caso aqui a questão é que os desafios serão primeiro a questão da infraestrutura, Exato. que ainda não está bem definida, não está bem... Claro. Ou seja, os vários troços que devem ligar uma ponta à outra não estão desenvolvidos. Exato. E aí vou fazer a pergunta para todos. Nós sabemos que a África, a espinha dorsal a nível da economia, também passa pela agricultura. E aqui a questão é que temos pessoas que produzem, não conseguem escoar porque não há aqui infraestruturas que vão de acordo às necessidades dessas pessoas, mas também temos aqui a questão a formação dessas pessoas. Como é que se pode fazer, tendo em conta os escassos recursos que existem e a nível, digamos, politicamente falando, como é que se pode fazer aqui essa ligação entre o que é necessário, tendo em conta que essas pessoas já têm algum conhecimento e não há essa estrutura, o que é que vocês acham que se pode criar dentro do que existe? Ou seja, havendo as dificuldades e havendo os recursos que são escassos, o que é que se pode fazer? Se calhar começa. Sim. Se começar a vontade. Certo, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Sinto-me também lisonjeado por ser convidado a fazer parte dessa temática. Os problemas que nós temos base para o quesito agronegócio na vertente agronômica têm sido as vias de acesso, né? Porque nós temos um clima que nos permite produzir o resto do ano. Nós temos todas as condições bases para produzirmos. Mas se nós não tivermos, né, aquilo que o colega aqui estava a referenciar, vias de acesso que fomentem com que haja mais oportunidade das outras pessoas abrirem os seus agronegócios, então fica difícil se aproveitar os recursos que nós temos. Por outro lado, nós até podemos ter vias de acesso para determinadas zonas do país, mas nós não temos canais de irrigação para essas zonas para nós podermos cultivar. Também acaba dificultando o próprio processo de o Filipe Lema chegar no país e abrir uma empresa voltada nesse setor. Depois, temos outra questão. Nós não temos eletricidade em todos os pontos do país. Nós temos eletricidade nas capitais, mas nas capitais não se faz agricultura. A agricultura se faz no interior. E no interior nós não temos eletricidade, também acaba dificultando, né? E por outro lado, tem a ver muitas das vezes com aquilo que depois, se calhar, conseguimos falar lá mais para frente, a questão educação nessa mesma vertente. Ou seja, eu quero fazer, mas eu não tenho conhecimento. Mas eu consigo criar a empresa e me aliar com alguém que tem algum conhecimento e avançamos com a ideia. Mas isso depois acaba dificultando porque nós temos os nossos próprios problemas, que sejam eles econômicos, sociais, culturais, sobretudo, porque não queremos que o que tem a ideia que é de Luanda não pode ir para o Sumbe, não pode ir para o Ambo, porque também já há aquele conflito. São esses outros fatores que acabam dificultando com que nós aproveitamos o máximo possível desses mesmos recursos que temos no país. Então, obrigada pelo convite. Eu conheço mais a realidade de Santo Tomé e Príncipe, né? Que é um país pequeno e também tem terras aráveis. Sempre se fala de solo fértil, que tudo que se planta dá. Mas eu vou focar mesmo em Santo Tomé. Eu acredito que a realidade seja também ampla para outros países da África. A nossa agricultura é muito de subsistência, é familiar. Então, vamos continuar ali, porque não temos problema de falta de acesso a maquinário, por exemplo. Então, a plantação é cavar buraco com katana, né, com enxada. Não vamos lá assim.
colheita também é uma a uma, irrigação é com as, como é que fala? Com É, regadores balde, manuais, sim. regador, e não vamos lá assim. Tem outra questão que em Santo Tomé, antes de eu sair, eu vi que começaram a tentar fazer, mas aí entra o financiamento. Temos muita chuva em Santo Tomé e muitas vezes acaba com a produção. Então tem aquelas estufas, mas isso requer financiamento. Nós não temos um Estado, e acredito que em outros países africanos também, alguns outros podem ter o mesmo problema, que financia de verdade a agricultura. Não adianta ir lá para a TV e dar uma enxada e um balde e umas sementes. Estamos a financiar a agricultura. Isso não é financiar, é continuar na subsistência, com dificuldades de produção. E quando consegue-se uma produção boa, em Santo Tomé, nós somos pequenos, vamos coar para onde? Hoje já começamos a ter transformação alimentar, mas ainda assim não conseguimos aproveitar toda a produção. Depois a sazonalidade. Há momentos que temos tomate e há momentos que não temos. Temos tomates e descartamos, e há momentos que não temos. Aí que entra a necessidade de transformação alimentar. E quando há também essa superprodução, essa necessidade de nós fazermos o comércio entre nós, né? Quando em Santo Tomé não tem, vamos para Angola buscar. Não, nós vamos buscar em Portugal, embalados. E pronto, é financiamento, o que eu falei, é acesso a maquinário, acesso a tecnologia, financiamento robusto mesmo na agricultura, questão das mudanças climáticas também, né? Ou é seca ou é cheia, que isso também tem estado a condicionar a agricultura na África. Sim, falou dos principais, praticamente dos principais desafios que os pequenos e grandes produtores, pequenos e médios produtores têm enfrentado. Agora, como é que os nossos governos, nossos estados podem ajudar os pequenos agricultores para ajudar que realmente consigamos reduzir a pobreza no nosso país, porque o agronegócio é uma das coisas que, se nós conseguirmos implementarmos com sucesso, acredito que vamos reduzir bastante a pobreza. Como é que nossos estados, nossos governos devem se posicionar ou devem fazer para que consigamos realmente acabar ou diminuir a pobreza? Inicialmente tem que existir vontade política, né? Tem que existir interesse. Pronto, tem que começar por ali. Os governantes têm que ter amor ao país, têm que ter compromisso com os cidadãos, com todas as pessoas do seu país. O que nós vemos hoje é que nossos dirigentes, eles se preocupam em cumprir agendas, não se preocupam com o dia a dia de cada cidadão da sua nação. Depois disso, precisam ter essa vontade política. Vê no Brasil, por exemplo, tiveram essa questão toda com Trump e não sei o quê. O presidente Lula foi buscar mercado na China, na África, não sei onde, em vários lugares, para conseguir escoamento. Então, o Estado tem que estar ali, perceber onde tem fragilidades e entrar. Não há investimento. Seleciona os agricultores que realmente querem trabalhar. Dê terra, mas dê com responsabilidade. Porque em Santo Tomé, às vezes, dá a pessoas que nem trabalham na agricultura. E essa terra fingem que estão a trabalhar e depois deixam ali. Então, tem que fazer as coisas com responsabilidade, chamar a responsabilização às pessoas, dar financiamento, mas é financiamento real. Não adianta dar 10 mil, 20 mil, que não vai dar em nada. Eu falo isso porque eu já recebi financiamentos para fazer uma fábrica. Eu fiz até um certo momento, parou, porque depois o preço de tudo aumentou. Eu não saí de lá e pronto, ficou. E isso acontece com muita gente. Dá um financiamento limitado que não nos deixa fazer uma coisa robusta que realmente vai fazer a diferença. E facilitar o acesso à tecnologia, o acesso ao maquinário, ir atrás de mercados, diminuir taxas, dar incentivos de outras formas. E é isso. Obrigado. Bem, a pergunta é muito pertinente e eu acho que quando a gente pensa na dificuldade do pequeno produtor, nós temos que olhar que a agricultura é feita, em qualquer lado do mundo, a agricultura é feita de forma cadeada. Nós temos a agricultura primária, okay? Que é a mão na massa. Depois temos o armazém ou a fábrica. Depois da fábrica temos as grandes superfícies,
que são os supermercados, e depois temos a família. Portanto, são cadeias completamente diferentes que fazem parte desse bolo todo. E quando a gente queremos reduzir as dificuldades do pequeno produtor, nós temos que organizar com cada uma das cadeias. Portanto, na agricultura primária, quais são as formas que podemos melhorar? Uma das coisas que eu acho que ajuda no melhoramento da dificuldade do pequeno agricultor é implementar a investigação científica. Nós, por exemplo, temos a cultura do tomate. A cultura do tomate temos problemas de pítio, que é um fungo que ataca a parte radicular do tomateiro. Então, nós, quando vamos falar de investigação científica, vamos ir atrás de variedades resistentes, de forma que o pequeno produtor, quando for comprar semente, não tem problemas de conseguir produzir o tomate, porque ele consegue buscar respostas nessas variedades que não tem, ou seja, no final da campanha não tem os problemas de pítio, nem de fusário. Portanto, a investigação científica é muito importante para que consigamos contornar os obstáculos, mas isso é importante que as entidades governamentais, as escolas e os meios de investigação estejam presentes, estejam cada vez mais próximos do pequeno agricultor. Porque se a gente falar, vamos, por exemplo, no nosso país, cada vez mais vai havendo investimento na agricultura, vai havendo mas é importante que o investimento seja também feito. Não é só termos acesso aos tratores, não é só ter acesso às sementes. É importante também investir na investigação científica. É preciso também pôr dinheiro na investigação científica, que a gente consiga contornar as dificuldades que o pequeno produtor tem. Eu vou dar um exemplo muito prático, que a minha mãe tem terra, trabalha também com agricultura. E ela, todos os anos, ela produz batata no mesmo solo, no mesmo terreno. À medida que o tempo vai passando, o solo degrada-se, vai se desgastando. É importante que os pequenos produtores tenham essa noção que é importante fazer rotação de cultura para metermos aqueles nutrientes que as outras culturas vão retirando. Esta informação é que é importante passar essa informação ao pequeno produtor de forma que consiga se produzir cada vez mais com menos custo e com maior qualidade. Esta é a minha opinião. Sim. Ou seja, eu vou fazer aqui uma adenda a dois aspectos que os colegas aqui referiram, que é a questão política e a questão científica. Ou seja, eu tenho constatado, falo da realidade angolana, tenho constatado que muitas das vezes a vontade política não se faz sentir no setor da agricultura, ou então no setor do comércio, né? Porque a agricultura depois acaba sendo gerida em parte no setor do comércio, porque lá é o comércio que gera a questão alimentar. Por que é que eu refiro-me nisso? Ou seja, nós conseguirmos observar naquilo que é o nosso orçamento de Estado, as verbas que são direcionadas para o Ministério da Agricultura acabam sendo muito mais ínfimas, por exemplo, se nós compararmos com o Ministério da Defesa. Ou seja, se nós estamos a olhar para a questão base, a maior parte da população sofre porque falta alimentos no país quando nós conseguimos produzir o resto do ano, então algum problema temos com relação à questão política. Por outra, a questão científica, muitas das vezes também os investigadores, né, reclamam porque não há financiamento para projetos na área. Sim, se não há investigação, se não há financiamento para se fazer investigação, nós depois não conseguimos resolver problemas que nós temos no país. Depois, em parte, são os outros problemas, conforme eu já mencionei, que são acredito que são muito culturais nossos, ou seja, nós não, como produtor, digo assim, nós não temos o hábito de buscar a informação. Queremos sempre depender, que o governo faça alguma coisa por nós, né? E muitas das vezes não poderia ser assim, né? Ou seja, nós precisamos ter o conhecimento, precisamos difundir certa informação do pouco que a gente faz em termos de investigação. Mas mesmo assim, essa investigação depois acaba ficando ali nas instituições que fazem investigação. Ou seja, eu vou defender um trabalho de fim do curso em que eu vou relatar um certo problema, mas esse problema não é divulgado para a sociedade, para a comunidade que precisa daquela informação. Então é um conhecimento que fica ali parado, né? Então acaba sendo, não sei, né? Por isso é que eu refiro à questão cultural das nossas instituições e não divulgarem esses conhecimentos das informações que nós vamos buscar. Como é que podemos fazer isso? Divulgar essa informação até os pequenos agricultores, até esse que está lá praticamente no fim do mundo, não tem aquela informação. Como é que nós podemos chegar até esse agricultor e difundir essa informação?
Os mecanismos podem se adotar. Ou seja, o Ministério da Agricultura tem uma direção nacional, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário, que é o IDA, em que o IDA tem extensionistas rurais que fazem o acompanhamento dos agricultores, dos pequenos agricultores, falo da agricultura familiar, mas muitas das vezes também acabam sendo eles limitados, ou seja, não sei se é por questão das verbas que são financiadas para esses mesmos trabalhos, esses mesmos serviços, mas também as vias de acesso dificultam, ou seja, eu sou extensionista, eu tenho uma motorizada para fazer o meu trabalho como extensionista, depois eu não consigo chegar às zonas do pessoal que realmente precisa da informação, do tipo, não consigo exercer o meu trabalho ou então passar a informação precisa para aquela mesma atividade. Eu acho que para... Desculpa. Tá bem. Falar. Eu acho que, resumidamente, para que haja algum desenvolvimento na agricultura, temos que ter 2 pontos. Temos que ter financiamento e temos que ter infraestruturas. Okay? Infraestrutura que permita fazer com que eu consiga... Sim, não, vou até começar no financiamento. Quando há financiamento, há desenvolvimento. Okay? Eu consigo buscar informação em qualquer sítio onde eu vá. Hoje eu produzo o trigo e tive um custo X. O próximo ano, se calhar, vou optar por uma variedade que me permita ser mais precoce e consigo reduzir o custo. Ou consigo ter menos problemas de pragas. Portanto, consigo desdobrar aqueles problemas que eu vou tendo ao longo do ano agrícola. Portanto, financiamento para que haja esta dinâmica e infraestrutura que permita recolher esses produtos com a maior qualidade possível. Eu queria acrescentar, nós falamos muito aqui de políticos, né? Realmente eu acho que eles é que têm a responsabilidade, porque eles são eleitos e assumem e dizem que querem assumir os cargos para fazer esse trabalho de investir, buscar isso tudo. Mas eu acredito muito na força da população unida. Em Santo Tomé eu sempre dizia, porque eu não trabalho diretamente com a agricultura, eu uso a agricultura, porque eu faço transformação alimentar de produtos agrícolas, né? Então eu sempre dizia aos agricultores, unam-se, façam barulho, façam manifestação, façam cartas. Tem esse problema, não deixa, não, porque eles não querem. Mas se vocês estiverem unidos, eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa. Então eu acho que essa parte também de nós que estamos no terreno, que fazemos parte do setor, quando temos dificuldades e que o Estado, sei lá, mesmo nós possamos resolver, união. A união ajuda também bastante a resolver os problemas. Sim, só para fazer uma adenda ao que ela disse. Ou seja, muitas das vezes o agricultor até faz um esforço, né? Na realidade nossa da Angola, nós conseguimos ver um agricultor que reside no sul, vou dar o exemplo do Namibe, né? Que é uma zona que nós temos potencial de produção do tomate. Ou seja, ele produz no Namibe, mas consegue vender em Luanda. Né? Ou seja, se as vias de acesso estiverem em ótimas condições, ele fica muito menos tempo nesse trajeto do campo até o mercado. Então os agricultores do Namibe unam-se, façam barulho, vão atrás. Certo. Entendeu? Em parte, o agricultor Porque faz esse esforço. O político está lá no gabinete, ele quer aparecer que ele é político, não sei o quê. Mas se ninguém tiver a picar, está tudo bem. Então nós é que estamos a sentir as dificuldades também. Temos a responsabilidade de não desistir e ir lá. Eu tenho a experiência do mercado agrícola português, porque estudei aqui em Portugal e trabalho cá. E eu percebo que a gente está sempre a tocar no mesmo assunto sobre as infraestruturas. Nós temos produtores no Algarve que põem o produto na cidade do Porto. Temos produtores na Madeira que põem tomate cá, por exemplo, no continente. Isso só é possível por causa das vias de acesso. Portanto, eu acho que a maior dificuldade que os nossos pequenos produtores têm é de facto as vias de acesso que permitam com que tiram o produto dos sítios onde produzem para os sítios onde vão comercializar. Portanto, eu acredito que, por isso é que eu digo que para a gente começar o nosso problema da agricultura, de forma para a gente começar a desenvolver, é importante que nós tenhamos as nossas infraestruturas muito bem estruturadas, eletricidade nas instalações agrícolas, as vias de acesso fáceis que permitam que o produto saia de um sítio para o outro, porque senão vamos produzir, mas depois não temos como tirar o produto do campo. Vamos levar o produto na fábrica, depois não vamos conseguir tirar da fábrica, nem para a praça, que é a nossa realidade angolana, nem para supermercados, que vão conseguir vender nos supermercados. Então, eu acredito que aqui
o que tem que se olhar é nas questões estruturais, porque eu, no meu ponto de vista, acredito que com as estruturas muito bem feitas, como cá em Portugal, e a colega acabou de dizer sobre questões do Estado. Por exemplo, cá em Portugal, o Estado não tem muita intervenção sobre o mercado agrícola. O mercado agrícola trabalha por si só. O Estado não intervém nem nos preços nem no preço dos produtos, nem a forma como que o ano agrícola vai ser encaminhado. São os agricultores que definem como é que vai ser o ano. Mesmo os preços, por exemplo, o preço do tomate na segunda-feira está um euro cá em Portugal. O Estado não quer saber se está €1 ou não. O Estado só tem que fazer o trabalho que permita que os agricultores consigam por eles próprios se organizar e estão todos interligados. O pequeno produtor está em contato com a fábrica ou com o armazém de embalamento. O armazém de embalamento e a fábrica está em contato com as grandes superfícies ou com as lojas que compram. E as lojas que compram hoje as grandes superfícies, que são supermercados, estão diretamente ligados às famílias. Portanto, temos aqui um circuito fechado, que isso vai andando de forma uniforme. Se há uma ruptura nisso, há sem problema. Se nós tivermos uma ruptura na produção primária, ou seja, o produto da produção primária não consegue chegar até as fábricas ou até o armazenamento o armazém de embalamento, depois o armazém de embalamento não consegue levar às grandes superfícies. A grande superfície não consegue levar até as famílias. Então quebramos aqui um ciclo. Esse é um ciclo fechado, é um anel quase, que não podemos quebrar. Eu vos perguntava sobre a questão da conservação. Há uns tempos li que, embora haja essas questões a nível da África, em que não se consegue fazer o escoamento, há aqui também a questão da conservação que não é feita da mesma maneira. Ou seja, agricultor, digamos, aqui no nível primário, vai, além de conseguir produzir nos meios escassos que tem, muitas vezes não consegue fazer esse escoamento nem fazer a conservação. Às vezes até pode ter a via, não a melhor via, mas não consegue fazer ali a conservação até chegar ao mercado. E nestas situações que eu queria saber convosco, na vossa experiência, alguém que não tem os meios para fazer a conservação, quais seriam aqui, o que é que pode fazer de forma a que consiga, com os recursos que tem, chegar ao consumidor? Antes de passarmos aí à conservação, gostaria de passar também aqui a palavra que aqui a plateia, né, estudantes, também muitos aqui são da área, percebem o que está a se falar, de tudo que se abordou aqui nesses 20, 25 minutos. O que se pode acrescentar? Ok, obrigado. Eu ouvi atentamente e há duas coisas que eu acho que são fundamentais para continuar. A questão política e a questão científica. O último preletor falou que Portugal, o governo, não tem nada a ver, mas tem a ver, porque o governo já criou as condições. A nossa sociedade africana, principalmente Angola, são muito politizadas, não é? O governo tem a obrigação de criar condições. E as condições, às vezes, está-se a falar muito de infraestrutura. As infraestruturas não caem do céu. Se os nossos governos não têm vontade de fazer, porque quando há campanha eleitoral, eles vão até lá, criam condições de ir até lá, carros, tudo chegam lá. Mas nessas situações normais da sociedade, isso não fazem. Então, a vontade política eu acho que é fundamental para isso. E a ciência, como tal, o conhecimento é fundamental. E o conhecimento também depende da vontade política, porque nossos países dependem muito dos políticos. Os nossos países dependem muito dos políticos. Agora, entrando um pouquinho do tema do agronegócio, se queremos nós, a sociedade, fazermos, já que o governo não faz nada, nós temos que tentar fazer alguma coisa. Eu acho que um dos problemas que nós temos é definir cadeias. Porque o agricultor não pode produzir e vender, levar. Sim. Tá? Ele não tem como levar a cidade. Deviam aparecer as pessoas, os empreendedores, vão lá aos campos, há situações que tu vais lá, conversa com o agricultor, compras a produção mesmo no princípio, e outras pessoas levam para a cidade, os que têm possibilidade, que têm carro. Eu acho que ali nós teríamos uma cadeia mais suave em termos de produção e de distribuição para o melhoramento do agronegócio em Angola. Portanto, fico por aqui. Isso também facilitar o escoamento pudesse ser muito mais rápido. Pois é, porque falou-se em conservação. O agricultor só produz. O agricultor não tem conhecimento de conservação. Não há energia, não há... Então como é que o agricultor vai produzir? Se tivermos pessoas com expertise no negócio, não é? O agricultor produzindo, sabendo que já está comprada aquela produção toda, ele vai produzir relaxado, o
o empreendedor vem, compra e leva para a cidade. Eu acho que ali seria o caminho a seguir para as nossas sociedades. Né? Mas, fundamentalmente, a questão política também acho que é um entrave para a nossa sociedade em termos de agronegócio. Eu queria dar um subsídio aqui Vou começar na questão política. Portugal não é que o governo não está engajado nisso. Da experiência que eu tenho de Portugal, né? Cá, os agricultores estão organizados por cooperativa. Por tudo que tem a ver com a agricultura está por cooperativa. Temos a do mel, temos as castanhas e tudo. E o governo é que cria essas legislações ou decretos. E as cooperativas respeitam isso. Tanto que aqui um agricultor não pode comprar os farmacêuticos como bem entender. Cá tu vais comprar o fitofarmacêutico e ele sabe que aquilo tem uma durabilidade de 30 dias. Menos de 30 dias, se for a farmácia ou o sítio onde vem esse fito, quando tu compras tem um registro e eles dão a dosagem. E se tu for lá comprar antes do tempo previsto, tu não te vendem e ainda é sujeito a um inquérito. Por quê? Porque você exagerou na dosagem. E estamos a falar já de outros 500 que mais à frente depois vamos nos referir. Naquilo que são os problemas da nossa agricultura em Angola, também fez bem a pergunta, desculpa, já me passou o nome. Eu acho que um dos outros pontos é o que ela disse muito bem, eu acho que a industrialização e o mercado têm muito a ver. Porque nós sabemos que, eu não manjo muito da agricultura, né? Mas eu sei que os produtos agrícolas são sazonais, dão a uma certa época do ano. E já estamos a falar do tomate desde o princípio, então vou usar o tomate como exemplo. Porque quando está na época do tomate, nós sabemos que toda Angola, o mercado é Luanda. Sim. E Luanda fica inundado de tomate. O tomate sai, despenca lá dos 8 mil kwanzas do balde para 1.000 kwanzas ou 500. E nós vemos os lixos dos nossos mercados informais com muito tomate. Eu acho que para ajudar naquilo que é o agronegócio, como disse o colega aqui ao lado, e disse também muito bem, né? A transformação desses produtos no tempo de excesso seria muito importante. Sim. Pronto, está tudo conectado com a falta de acesso, as linhas de comunicação, ok, percebemos isso, porque principalmente o agricultor familiar, ele produz e quer vender aquilo, e muitas vezes ele investe tudo naquela produção. Depois como é que fica quando não há mercado? Ela pode tirar, se calhar, do seu campo para a cidade dele, né? E nessa altura está tudo inundado com o mesmo produto. Então, acredito muito que nos fatores, se calhar a industrialização também faz. É importante olharmos para esse lado. Mas a industrialização sim, também ajudaria a reduzir o desperdício. E também o número de pessoas que vivem no limite da pobreza. Mas como ainda não chegamos a esse ponto da industrialização, ainda não estamos totalmente industrializados, como nós podemos reduzir a pobreza? Como o agronegócio pode ajudar a baixar? Sabemos que temos níveis bastante altos de pobreza. Como podemos fazer? O que é que nós podemos fazer agora para nós realmente reduzir? Fala da pobreza ou da fome? Quer falar especificamente de Fome. Eu tenho aqui um exemplo. Eu participei de um projeto Refarm e quando nós fazíamos a prospecção, nós estávamos com uma delegação da Suíça. Suíça não, mito, da França. E a senhora disse, olha, eu não sei porque que o angolano diz que tem fome. Porque tudo aqui come-se. Eu olhei para ela, pronto. Depois eu notei que ela é vegetariana. Então tudo que é verde, para ela tá bom. Eu disse, a questão da fome, eu não vou dizer que é regional, nem tão pouco... É assim, a questão da fome é uma coisa. Muitas das vezes, nós saímos das cidades, vamos para o campo. E estranhamos com o que a gente encontra lá no campo. Vamos encontrar os produtos relativamente mais baixos. Mas nós, às vezes, não chegamos a pensar que a pessoa que está lá no campo já está cansada de comer aquilo. Por exemplo,
Eu trabalhei um tempo no Kwanza Sul, no Libolo. O Libolo produz muita mandioca e transforma em fuba. Mas agora eu pergunto, naquilo que é alimentação, será que é suficiente a gente comer? Depois eles lá comem, conforme dizem, né? Comem a fuba, o funs de bombom, com quizaca. Então acho que a diversificação também, se calhar, seria importante nisso que na questão fome. E nós vamos sempre tocar na mesma tecla, é a questão política. E se calhar era bom se tivesse aqui alguém voltado à política para nos ajudar com isso. Sim, porque o agricultor só, disse a nossa colega, né? Podemos até fazer barulho, mas se não nos quiserem ouvir, não nos vão ouvir mesmo. Obrigado. Sim, boa tarde. Obrigado. Privilégio estar aqui convosco. Antes de tudo, felicitar a todos os agrônomos por dia 13 de setembro ser o dia dos agrônomos. Estamos a celebrar esse dia. Dia 13 de setembro, acho que a maioria nos esquecemos disto. Mas hoje é o dia dos agrônomos. Não sei se é coincidência. Não, acho que acertaram bem. Sim, hoje é dia internacional do agrônomo. É bastante importante essa abordagem toda que aqui foi feita. Falar do agronegócio é falar de um tema muito abrangente, com 4 segmentos importantes. O primeiro segmento, que é o segmento da indústria, que é o ponto focal para o desenvolvimento agrícola, praticamente para o todo mundo. Para a agricultura ser funcional ou a agropecuária ser funcional, precisa-se do primeiro segmento, que é o segmento da agroindústria, que é a parte fundamental, que é a fábrica, onde encontramos as fábricas de fertilizantes, a fábrica de sementes, encontramos as fábricas de defensivos agrícolas e entre outros pontos que dão vida ao agro. E o segundo segmento importante do agronegócio, que é a produção agropecuária, ou que é a produção do agro, que é do vegetal, do animal e da silvicultura, não é? Que é o segundo segmento também que joga um papel importante. O terceiro segmento do agronegócio, que é o segmento da agroindústria ou agroprocessamento, que é a parte da transformação dos produtos agrícolas, que mencionamos aqui, é o terceiro segmento importante e que dá vida à agricultura. E o quarto segmento, que é o último segmento, que é o segmento da distribuição e logística. Quer dizer, os 4 segmentos mencionados, eles jogam um papel importante para conduzir a boa produtividade daquilo que se espera, não é? Que é ultrapassarmos o ponto central da agenda da União Africana 2063, que é a agricultura e a sustentabilidade, né? Para ultrapassarmos esse pormenor da insegurança alimentar, precisamos olhar para esses 4 segmentos. Segundo os últimos dados mesmo das Nações Unidas, da FAO, ele aponta que existem 307 milhões de pessoas a passarem por uma questão de insegurança alimentar, que já está num ponto agudo, não é? Que estima-se que são em média de 58% da população africana. Quer dizer, é um dado muito, muito preocupante, não é? É preocupante. Devemos olhar para esses dados com um olho de africanidade, né? De olhar que eu sou africano, preciso trabalhar para ultrapassar todos esses pontos que são totalmente negativos, né? Então, para isso precisamos apostar na agricultura, precisamos apostar naquele que faz agricultura. Quem faz agricultura? Bem dizer, para a agricultura, a nível, encontramos duas explorações, né? 2 explorações agrícolas, que é a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Principalmente em Angola, a agricultura empresarial é representada apenas por 12,6% daquelas pessoas que praticam agricultura empresarial. E 87,4% são as pessoas que
que praticam agricultura familiar. Não é? Quer dizer que a agricultura familiar é o responsável para colocar alimento na mesa de todo angolano. E a nível da África, este dado das duas explorações, a exploração familiar é representada por 80% e 20% são agricultura empresariado. Quer dizer, até que a agricultura empresarial não ultrapassar a agricultura familiar, dificilmente nós vamos conseguir chegar ao top da produção agrícola. Quer dizer, em África em si, segundo os últimos dados da FAO de 2024, ele aponta que existem, em termos da produção de milho, menos de 2 toneladas, menos de 2 toneladas por hectare, em termos da produção. E isto é preocupação. Imagina que, por ser cultura africana, um homem em sua casa tem 2 ou 3 mulheres. E nas 2 ou 3 mulheres têm 7 ou mais ou 15 filhos na mesma casa. E produzindo um milho por hectare, colhendo por baixo de 2 toneladas por hectare, é preocupação. O que é que os demais vão comer? Quer dizer, precisamos olhar para isso e voltamos para trás, olhamos no segmento da colocar sementes melhoradas à disposição dos agricultores familiares, que são as pessoas decisivas para colocar alimentos na mesa dos angolanos ou na mesa de todo africano. Então, pensarmos nisto, estaremos a pensar a África, estaremos a pensar no desenvolvimento africano de forma unilateral. E já existe muito apoio nessa agricultura familiar. Como é que tem visto a evolução, já que vocês estão dentro do assunto? Sim. Nos últimos anos, principalmente em caso de Angola, existem vários programas que vêm apoiando a agricultura familiar. Existem vários programas que estão apoiando a agricultura familiar. Agora se lançou, no que eu vejo, tem muito impacto, tem causado muito impacto, que é o Mosap 3. Há muitas famílias que estão se beneficiando do Mosap 3, que é um programa excelente, que até o momento, se o próprio Banco Mundial analisou de que esse programa, se 1 e o 2 teve êxito, então vamos apostar para o Mosap 3, que também tem causado um bom impacto na criação na escola de campo, a mostrar as técnicas aos agricultores familiares, como é que devem produzir, seja os grãos, ou seja os cereais, ou qualquer outra cultura, em dependência daquilo que é a vocação da nível das províncias. Eu acredito que esses programas todos têm dado um maior impacto. E olhando para um segmento de financiamento, como o que o FADA vem desenvolvendo nos últimos anos, a nível da Angola, é algo que ainda é lento, mas acredito que, marcando mais bons passos, o FADA pode lá chegar, apoiando os agricultores com os inputs e equipamentos agrícolas. Bom, na verdade, eu gostaria mais de fazer perguntas para os participantes. Antes de mais, boa tarde a todos. A minha pergunta tem mais a ver com aquilo que a Jéssica estava a falar. Disse, por exemplo, que o Brasil, por ter essa guerra comercial com os Estados Unidos, consegue buscar novos parceiros, né? Por exemplo, a China, para poder, se calhar, dar resposta àquilo que os Estados Unidos não vai oferecer para ele devido à guerra comercial. Como estamos aqui a falar sobre o nosso continente, temos 2 representantes de 2 países, Angola e São Tomé. A minha pergunta tem mais a ver: quais são os mecanismos que a África tem criado para facilitar o escoamento de determinados produtos que são produzidos em Angola, por exemplo, para serem consumidos em São Tomé ou em Cabo Verde? Produtos esses que Cabo Verde, por exemplo, não tem o potencial de cultivar. Por exemplo, Angola não é forte em cacau. Como é que Angola pode, por exemplo, importar ou exportar o cacau dos Camarões ou do Ghana, por exemplo? Existe algum financiamento? Existe alguma estrutura que já está a ser criada de forma a podermos dar resposta rápida, visto que estamos aí todos próximos, né? A Angola está próximo, por exemplo, São Tomé, mais próximo de São Tomé do que Angola-China ou Angola-Estados Unidos. Tem algum financiamento, alguma estrutura que está a ser criada para dar resposta às nossas necessidades?
Obrigado. Temos a zona de livre comércio, né? Então, que é sem taxas para os países comercializarem. Se está sendo usada, não sei. Mas existe. Foi criada a zona de livre comércio na África. Falando de São Tomé especificamente, nós importamos muito de Portugal. Quando nós podíamos estar a importar de Angola, de Gabão. E também importamos alguma coisa, para falar a verdade. Mas eu não tenho conhecimento de acordos bilaterais, de feiras. Tanto me participa tem uma feira que acontece em Luanda, a Filda. Acho que não entra agricultura, vai muito artesanato, produtos alimentares transformados. Uma cooperativa que fazia parte sempre participa. Há isso, né, para que os empresários se encontrem. Mas não há mais coisas. Podia haver mais fóruns, mais feiras. Que eu saiba, não há. Em termos políticos também, não sei se tem mais. Não tenho conhecimento. É uma pergunta muito pertinente. Eu acho que no mundo da agricultura, até digo no mundo empresarial, e a experiência que eu vou tendo na minha área de profissão, eu entendo que as interferências políticas vão sempre existindo, porque a sociedade é dirigida por políticas, né? Mas no mundo empresarial, no mundo da agricultura, assim, especificando cada vez mais, vou percebendo que as relações comerciais sempre existiram desde o princípio da agricultura, digamos assim, até os dias de hoje. E cada vez mais, uma vez que vamos vivendo num mundo cada vez mais global, há cada vez mais tendência em haver essas cooperações. Nós temos, por exemplo, a Namíbia ao lado, temos a Zâmbia em particular, que é muito rica na parte de produção de carne, que se calhar na nossa parte, Angola, temos mais débil, temos mais limitações em produção de carne. Portanto, essas relações vão sempre existindo. Claro que para isto acontecer, é importante que tenhamos um mercado organizado. Para que toda a gente se beneficie, é importante que tenhamos um mercado organizado, porque é aquilo que se diz. Alguém disse que o produtor, desculpa, não sei que me lembro, disse que o produtor não pode transformar. Claro, não pode transformar. Mas se nós tivermos um mercado organizado do produtor, que ele exclusivamente produz e sabe onde pôr, e a fábrica sabe onde buscar para transformar, e a pessoa que transforma consegue transformar e meter no supermercado, meter na feira, meter na feira ou meter nas praças, basicamente conseguimos encontrar formas de negociação. Por exemplo, eu tenho dificuldade em produzir o milho em Angola, ou, por exemplo, no Bié, mas eu conheço um produtor, eu preciso de milho na altura de junho. Eu, na altura de junho, no Bié, não encontro milho, mas eu tenho um produtor na zona do norte, em Luanda ou mais acima, que produz milho nessa altura, porque tem condições edafoclimáticas que lhe permitem fazer isso. Então, essas relações vão sempre existindo, mas só que vai se intensificando mais quando temos o mercado organizado, porque senão temos muita dificuldade em fazer isso. Essa é a minha opinião. Sim, mas a questão é o que é que falta para ter essa organização. Por exemplo, a nível nacional, um produtor produz que está lá no interior de Angola, lá no Bulatumba, certo, por exemplo. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, de conseguir... Ele vai ter dificuldade de conseguir um cliente, certo, por exemplo, da Namíbia. Um cliente, por exemplo, de Cabo Verde. Certo. Ele não tem essa infraestrutura. Como é que os governos, a nível dos países africanos, estão a estudar, ou estão a investir para facilitar com que esse agricultor consiga vender, por exemplo, para um mercado em São Tomé? O São Tomé se consegue vender, por exemplo, para o Quero. Não estamos a falar os big players, estamos a falar os pequenos. Exato. Porque a esse deve-se dar também atenção. O que eu quero saber é como é que nós, a nível continental, certo, podemos ter a nossa sustentabilidade, podemos ser autônomos, em vez de nós estarmos a depender da banana que vem, por exemplo, do Algarve, da laranja que vem do Algarve, enquanto que nós temos o potencial de produzir a banana. E podemos ser um distribuidor, por exemplo, da Namíbia, assim como a Namíbia é um distribuidor para nós na parte da carne, como acabou de dizer. Então, o que eu quero basicamente saber é isso. Como estamos aqui a falar do continente,
Em vez de estarmos só aqui a falar de Angola, Santo Tomé, Exato. Angola, Santo Tomé, gostaria a escutar da vossa parte como especialistas na área, né? O que é que a minha pergunta aqui mesmo é para aprender, porque eu sou estudante de contabilidade. Sim. E vim aqui com esse objetivo de adquirir conhecimento. E uma das perguntas que eu tive ao escutar-vos, né, foi essa. Por isso é que eu quero aqui saber quem na plateia pode me ajudar. Sim. Eu estou... Ou seja, na questão de eu vender o meu produto para fora, numa província vizinha ou então num país vizinho africano, nós devemos muito olhar na questão, por exemplo, eu como produtor, muitas das vezes não tenho quantidades suficientes para poder vender fora. Então preciso de alguém que não seja um produtor, mas que seja, por exemplo, alguém que faça a transformação, ou seja, porque os produtos antes de saírem são minimamente processados, né? Então nós precisamos dos grossistas, que muitas das vezes compram dos produtores e estes, por sua vez, conseguem vender fora. Mas não é só vender fora, mas existe a questão, por exemplo, de normatização das próprias empresas, ou seja, eu não consigo vender o meu produto, por exemplo, estou em Benguela, né? Para vender o meu produto para Namíbia sem estar eu certificado, por exemplo. Ou seja, existem normas específicas que nós temos de nos basear para que tenhamos segurança de que o produto que eu estou a tirar vai em condições até aquele país. Nós temos dificuldade em vender os nossos produtos da Angola para a Europa, por exemplo, né? Vou fazer essa comparação por causa da realidade que eu tenho. São poucas as empresas que fazem isso. A AgroLíder vende banana da Angola para Portugal porque eles estão certificados. E nós muitas das vezes poderíamos ter os nossos produtos localmente certificados, tipo termos uma DOP, temos uma IGP, que nós não temos porque temos produtos autóctones que só consegues encontrar, por exemplo, em Cabinda, só consegues encontrar no Mochico, ou então só consegues encontrar no Kwanza Sul. Ou seja, são produtos que não estão certificados, não existe um documento que diz que esse produto é daquela região específica. Por exemplo, o Loengo só dá, é sazonal, só dá, por exemplo, no Ambo, no Lubango. Mas não existe um documento que diz que o Loengo é especificamente daquela região. Nós temos, quando vamos comprar, por exemplo, uma laranja do Algarve, nós conseguimos ver lá uma etiqueta, que é uma IGP, uma DOP. É produto especificamente do Algarve. E nós não temos isso. Se eu quiser vender meu produto, eu tenho que fazer o esforço de ter uma certificação. Primeiro, posso certificar a minha empresa, como também posso certificar o meu produto alimentar dentro da minha empresa. Já que eu tenho dificuldade para vender fora e eu não tenho certificação, eu vendo o meu produto para um grossista que está certificado e que consegue vender fora, e esse, por sua vez, é que faz com que o produto vá para fora. Assim conseguimos vender o produto fora. Enquanto nós não tivermos isso também plasmado, é que é preciso ter uma certificação dentro das nossas cooperativas para que nosso produto tenha muito mais valor. Tipo, a certificação agrega valor ao produto alimentar, é isso, em suma. Eu queria só... Sim. A nível das embaixadas, existem vou dizer assim, tipo uma associação empresarial, tipo Angola-Rússia ou Rússia-Angola. Em 2023, eu e a minha empresa fechamos um negócio com esse segmento, com esse setor da embaixada Rússia ou Angola-Rússia em termos de café, né? Queriam café e contactaram-nos. Nós conseguimos vender café a eles e eles tiveram a responsabilidade de levar café de Angola para a Rússia. Então, a nível das embaixadas, existe essa facilidade empresarial, né? De encontrar vários empresários à procura de produtos a nível dos países, atendendo o potencial deste país em termos de uma determinada cultura. Na véspera da FIUDA de 2021, eu acho, FIUDA 2021, tivemos esse contato também com alguns empresários que vieram de Santo Tomé e Príncipe. Principalmente há uma empreendedora, né, que faz transformação de alguns produtos agrícolas, né, de campo. Nós começamos então a fornecer a ela produtos para transformação, né? Nós produzimos ou nós compramos aos produtores locais e embalamos, fizemos todo o processo e colocamos devido meio de transportação até chegar a Santo Tomé. E ela faz transformação para produtos cosméticos.
que algumas delas ela tem vendido cá a nível de Portugal. Então, quer dizer, existem ferramentas a nível das embaixadas. Se nós batermos as portas, nós conseguimos, sim, encontrar compradores, que sejam compradores viáveis para os nossos produtos. Aí, só para terminar aqui, aí entrando nisso, o Estado entra como? A reduzir as barreiras de importação, as taxas, facilitar as exigências. Isso é que o Estado deve intervir. Também é ter esse encontro entre empresários. Por enquanto estamos aqui a falar, eu fui olhar como é que Lula abriu os mercados. É que ele fez? Ele foi para a China com os ministros, com empresários. E foi lá ter encontro com ministros e empresários. Nós temos isso. Quais são as vossas exigências? Nossas são essas. Nós conseguimos chegar a essas, mas isso aqui nós temos dificuldade. Vocês podem quebrar essa barreira? Então, essa negociação que o Estado deve fazer para facilitar... Os empresários se encontram, né? Leva os empresários a se encontrarem, depois facilita todos esses protocolos todos, né? Essas barreiras todas. Eu acho que deixamos só dar aqui um pequeno ponto aqui na... Não sei se posso... Pronto, é muito rápido. Tá bem. A pergunta foi muito focada no pequeno. No pequeno, é exatamente onde eu queria me Então, focar. acho que essa questão dos empresários e assim é importante, sim, mas acho que temos que começar a pensar a partir dali do pequeno produtor. Exatamente, exato. Não é descurar do potencial deles, né? Mas eu acredito que seria impossível um pequeno produtor exportar o produto. Claramente. Acho que se a gente começar a pensar nas cooperativas... Eu quis dizer exatamente isto, desculpa lhe cortar. Tá. Eu quis lhe dizer, porque a pergunta aqui do colega foi muito direcionada. O pequeno produtor, como é que vai levar o produto à Namíbia? Como é que ele vai conseguir? Como é que ele tem? É importante, eu acho que a resposta disso tudo, na minha opinião, eu acho que é assim. É importante para já que o Estado, né, crie um ambiente favorável para que isso tudo aconteça, né? Mas para além disso tudo, é importante que o mercado esteja organizado, de que o pequeno produtor ele não tem volume suficiente para mandar um mercado para a Namíbia. Então tem que encontrar, e aí entre as cooperativas, que o pequeno produtor tira a pequena quantidade que ele consegue produzir e leva à cooperativa. A cooperativa, juntando vários produtores, consegue enviar esse produto para a Namíbia ou para qualquer país onde há necessidade. Portanto, a melhor forma de o produtor levar o produto à Namíbia é passar ou para uma cooperativa ou para uma empresa, que isso existe, pelo menos cá em Portugal existe, uma empresa que consegue recolher todos esses produtos e levar para o destino onde se quer levar. Porque, de outra maneira, o pequeno produtor de Torres Vedras não consegue levar o produto em Espanha. Mas há muito produto em Espanha de Torres Vedras. Como é que é possível? A partir destas estruturas que trabalham essencialmente nesse nível de recolher os produtos dos pequenos produtores e que criam um grande volume, e então esse volume é levado para outras áreas. Eu queria só realçar algo muito importante antes de terminar, de lembrar que as explorações agrícolas familiares em África é totalmente de subsistência. Sim. Nenhum agricultor familiar consegue produzir para vender em grande quantidade ao mercado. Certo. Se ele vai produzir 500 kg de milho, ele vai vender apenas 200 kg. Os 300 kg que resta é para alimentação ou para mandar para um outro familiar que está numa outra aldeia. Excedente. Sim. O que sobrar. Não, ele já tirou 500 quilos, pega 20 ou 200 quilos, vende, fica com 300 quilos e nos 300 quilos que ficou vai tirar 50 quilos que vai guardar para a semente do próximo ano agrícola. A questão que às vezes nessa troca a conservação não chega. Ou seja, ele tem que guardar, armazenar. Tem que guardar as sementes, certo. Sim, eles têm. O azar de uma bactéria ou algo acontecer e não conseguir. Não, olha, estrategicamente, em termos de conservação de grãos, eles têm muita experiência. Sim. Imagina, há produtores, exemplo, há produtores que têm semente do ano de 1970. Ainda está boa aquela semente. Continua a produzir a mesma semente. Quer dizer,
Isto, eles têm bastante experiência quanto à conservação. Podemos usar aqui a experiência, o conhecimento ancestral, porque é um conhecimento Claro, é isto que eles usam. Tecnologias. Perfeitamente. Por exemplo, eu encontrei a minha investigação centra-se na província de Luanda. Há vários indicadores que eu estou a avaliar a nível de Luanda. Eu encontrei produtor que faz consórcio entre milho e abóbora. Eu falei, uau, isso no Centro-Sul nunca havia visto. Quando fui investigando, encontrei vários benefícios, essa consorciação para o solo e para a própria sustentabilidade ambiental. Quer dizer, que eles fazem, talvez, de uma forma empírica, sem saber os benefícios que traz para o solo e para o próprio... Já existe a mentalidade de fazer isso, sim. A nível ambiental. Sim. Ok, muito obrigado a todos. Garcia João Rampa é o meu nome. Sou engenheiro agrônomo, mestrando nessa altura para a área do desenvolvimento rural. E aproveitando aquilo que foi a explanação do colega, quando ele dizia sobre a questão da experiência que obteve em Luanda com relação às técnicas, né, de cultivo que os pequenos agricultores estão a utilizar nessa altura. Para mim, com base o que estamos a abordar aqui só acerca do agronegócio, cuja base é a agricultura, eu vejo que o que tem falta, não só em Angola como em África, são a questão dos modelos de desenvolvimento da própria agricultura em si. Fazendo um exemplo da China, como é que a China agora é uau em termos da produção agrícola? Em função dos modelos tecnológicos, que aqui os nossos palestrantes, né, já fizeram referência à questão da falta de tecnologia. E eu mesmo que também em África falta. Ou seja, tem sido implementado, mas não tem sido da melhor forma. Porque eu sei que entram alguns meios técnicos, né, para poderem ajudar na melhoria dos sistemas de cultivo das famílias, mas já há uma pouca ineficiência sobre o uso destas mesmas tecnologias. Porque eu sei que Angola, um exemplo, importa muita tecnologia chinesa para poder ajudar na produção agrícola. Mas vejam que há uma dificuldade do ponto de vista de utilização destas mesmas tecnologias. Por exemplo, o Mozap, que o colega fez referência. É um projeto, uau, mas não está a dar resposta conforme deveria ser. Falta capacitação e informação. Falta ainda, sim, muita capacitação. Tanto por parte dos agentes de campo, que nesse caso são as EDAs, que fazem o trabalho do IDA, porque o IDA é simplesmente uma instituição instrumental do Ministério da Agricultura e cuja implementação das suas ações é desenvolvida pelos extensionistas que fazem parte da Estação de Desenvolvimento Agrícola. Este ainda, apesar de muitos serem também ligados à área, mas precisam ainda de capacitação no uso destas mesmas tecnologias que são importadas e que muitas das vezes não são ensinadas sobre a forma do uso, o que muitas das vezes também tem criado dificuldade sobre aquilo que é o aumento da produção a nível do próprio país, não só a nível de África, porque também tive recentemente a fazer parte de um podcast via online a partir de Moçambique, que é a OMA, que é também uma organização de apoio aos agricultores rurais e que também cuja situação é a mesma. Então tem a ver muitas vezes com a tecnologia. E outra que também se levantou aqui, que os colegas falaram, quando acho... Não poderá haver, a nível protecionista do próprio país, não querer mostrar como é que se faz. Porque às vezes é tentar proteger. Nós sabemos usar essa tecnologia, estamos capacitados, temos agentes capacitados, mas dar esse conhecimento a um concorrente vai pôr-nos em causa porque podemos perder um cliente no processo de ensinar como fazer tudo. Se tu ensinas alguém a pescar, como pescar, essa pessoa não vai precisar mais de comprar um peixe antigo. E aqui a minha questão é, não haverá uma intencionalidade de não ensinar todo o processo? Acho que não. Não, porque eu falo isto tendo em conta os convênios que os próprios governos tendem a estabelecer. Por exemplo, a China é um aliado total para Angola, não só para Angola como para a África. E eu creio que eles têm a máxima vontade de poderem ajudar esses países na qual prestam apoio para poder também amanhã
Porque o que a China faz é também tentar ajudar os países africanos de forma a atingir uma certa autonomia. Então, a partir de nós não termos essa capacidade de tentar perceber como pôr esse mecanismo que vai nos ajudar a funcionar, não? Acho que sim, pode, em parte sim, mas também tem a parte da ociosidade por parte também de muitos técnicos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu estou numa província mais a leste do país, que é o Cubango, e na zona fronteiriça entre Angola e Zâmbia. Imagina que tem um território vasto de 510 km² e não tem sequer um extensionista, tinha um extensionista apenas. Você veja um território desse apenas com um extensionista. E está a enviar tantas tecnologias pequenas, né, para poder ajudar, mas só tem apenas um extensionista. E esse extensionista muitas das vezes nem vai para o campo. O que eu acho, desculpa lá cortar, que eu acho que aquilo que é o maior desafio, que eu acho que é onde todos temos que olhar, tanto a parte dos empresários, assim como na parte do Estado, é aquilo que eu mencionei inicialmente, que tem a ver com a investigação. No ramo da agricultura, a investigação não baseia-se essencialmente em importar tecnologia, baseia-se muito mais no experimento. Portanto, hoje estou a produzir o pepino, não tenho experiência sobre o pepino, vou experimentar dessa maneira, vou experimentar essa variedade, não tive resultados, não tive bom resultado, vou experimentar dessa maneira. Ela até produziu bem, mas não tive a rentabilidade esperada. Vou chegar a uma altura que eu sei produzir a variedade certa, na altura certa, é como os outros fazem. Portanto, eu acho que tem que se implementar mais, cada vez mais, tem que se implementar cada vez mais a investigação dos pequenos produtores. Claro que isso vai passar pelos extensionistas e as empresas, e há empresas em Angola que eu conheço, que fazem esse trabalho. Há variedades que vão utilizando que já são estudadas por ele mesmo. Vão produzir tomate, mas o tomate que sai é um tomate com pouco calibre. Vamos procurar uma variedade, pode até não ser regional, pode não ser local, até podemos importar fora. Vamos experimentar aquela variedade de fora cá, como é que é o comportamento dela. Vamos pôr a nossa original, daqui da nossa terra, com a de fora, vamos ver qual é o comportamento, como é que se comporta. Isto é investigação. A nossa investigação, eu acho que temos que implementar cada vez mais investigação por parte dos pequenos produtores para eles terem ações certas para poderem produzir melhor. Sim, mas essa transferência de conhecimento, de tecnologia, de tudo isso, realmente é muito importante. A gente vê, por exemplo, os nossos colonizadores, no céu da Angola, nós produzíamos tudo na época, e quando o colono foi embora, Exato. Tudo foi abaixo. Exato. Agora, nesse momento, se a China também decidir sair de muitos países africanos, será que há essa transferência de conhecimento? Por isso que nós temos que trabalhar com as nossas próprias ferramentas. Nós não podemos estar a depender da tecnologia da China para a gente conseguir saber dos nossos próprios problemas. Há tempo atrás eu recebi uma informação de um amigo meu que produz mandioca em Angola, e ele diz que estava a ter um problema de um fungo qualquer. E não estavam a encontrar soluções, estava difícil e ligavam para fora como é que é feito, como é que não é feito. E a verdade, para resolver problemas de género, às vezes só temos que olhar na nossa realidade. Temos que fazer uma análise do que temos no solo. No nosso solo, não é no solo da China, porque os chineses quando vêm cá, vêm com a realidade dele. Quando nós pedimos um consultor de outra área, ele tem a experiência da área onde ele vive, onde ele atua. Portanto, trabalhamos com as nossas ferramentas a melhor maneira da gente saber como é que conseguimos contornar as nossas dificuldades. Porque senão vamos implementar, vamos pôr vamos pôr tanta tecnologia e não é aquilo que a gente, não é o cerne do problema. Portanto, temos que trabalhar muito com aquilo que nós temos. Ou seja, o conhecimento de nós próprios. Exatamente. Nós temos que começar a olhar para dentro da nossa terra. Exatamente. As questões a nível da própria terra, como é que funciona, o que é que não funciona, onde é que é possível produzir mais, onde é que não é, e como fazer essas trocas a nível interno e depois, se calhar, começar a trabalhar. Exatamente. Eu tive uma experiência, fizemos um teste muito recentemente foi um ensaio. Nós estávamos a ter problemas na praga, na cultura do tomate. Temos quem já produziu tomate sabe que isso acontece muito na altura do inverno. Há aparecimento de botrytis, que são a podridão do próprio fruto, do fruto e da planta. E
e às vezes não encontrávamos soluções para poder combater rapidamente, porque a planta morre. Uma vez uma investigadora, que era uma investigadora, pegou aquela planta e levou ao laboratório. Começou a perceber qual é o fungo, e havia uma linha de tomateiros e uma delas não tinha esse problema. Ela pegou as que estavam infectadas e a que não estava infectada. O que essa tem e o que essa não tem? Ou seja, com base naquela realidade, conseguiu perceber que aquela tinha uma bactéria que lhe permitia ter resistência desse fungo. Portanto, multiplicando aquela bactéria, e hoje é um produto de tratamento para essa praga. Portanto, às vezes é preciso encontrar dentro da nossa realidade. Vocês falaram muito de segurança alimentar. Nos dados das pesquisas que eu fiz, cerca de 282 milhões de pessoas em África apresentam insegurança alimentar severa. Dados de 2023. Sabemos que há várias causas para isso. Estamos a falar de conflitos armados, falta de políticas públicas, apoio ao pequeno produtor. A minha pergunta é: o que podemos fazer para promover a segurança alimentar? Para começar, né, o próprio termo segurança alimentar, acredito que foi criado em 96, na reunião da ONU com a FAO. Foi uma reunião conjunta em que eles definiram que segurança alimentar é o direito que qualquer outro cidadão tem de ter alimento seguro, nutritivo, ou seja, em condições durante muito período, ou seja, durante a existência desse mesmo cidadão. Ou seja, segurança alimentar é direito que nós temos, né? Já cá, por exemplo, em que não se fala muito da própria terminologia segurança alimentar, fala-se muito do alimento seguro. Ou seja, nós lá temos segurança alimentar porque nós não temos o que comer muitas das vezes. É o que se tem retratado com os vídeos e que nós temos visto no YouTube, já que se tem muito a questão, o conceito do alimento seguro. O que é que nós podemos fazer para solucionar ou então combater esse problema? Acredito que o êxodo rural acabou afetando muito as nossas cidades. Por quê? Porque nós estamos a sair das zonas de produção e queremos ficar nas cidades. Numa realidade nossa da Angola, se formos ver, queixa-se muito mais da ausência do que comer nas capitais do que propriamente no interior do país. Por quê? Porque nos foi dado a conhecer de que estar na capital da província, vive-se melhor do que estar... Ou seja, quem está na cidade está sempre melhor do que quem está na aldeia. Em que muitas das vezes quem está na aldeia está muito melhor do que quem depois vai para a cidade. Não é assim que é o conceito, mas muitas das vezes acaba sendo essa a realidade. E se nós estamos a sair das zonas de produção, estamos a ir para as zonas de consumo, e nós não estamos a produzir, então fica difícil ter o que comer, né? O que nós devemos fazer, voltamos na questão daquilo que nós já estávamos aqui a tocar. Mas essa falta do comer não é na capital, nas zonas rurais. Não, tem na zona rural, ou seja, quem está na aldeia, por exemplo, porque a nossa agricultura, a maior parte dela é familiar, quem está na aldeia, a base é agricultura familiar. Então, ao longo do ano tem sempre uma mandioca, uma banana, tem sempre algum produto que supre aquela necessidade. Agora, se tu me tirares dali e me colocas na cidade, ou seja, o meu campo acaba sendo muito mais amplo. Ou seja, não só vou estar focado em ir para o campo, mas vou estar focado, por exemplo, em ter outras atividades que eu tenho na cidade. Então, perco aquele foco em produzir, então fico meramente um consumidor. Tá sabendo? Então, isso acabou afetando e começamos a ter esses problemas nas capitais. E eu estava aqui a dizer da questão política, ou seja, as nossas políticas acabaram influenciando isso, né? Muitos de nós, né, de uma realidade que nós sabemos, nossos pais não nasceram nas capitais onde nós nascemos. Então, em função desse erro de ir na cidade, acabou influenciando. Por quê? Porque nós não temos nas aldeias escolas secundárias que nos permitem ter o ensino lá. Nós não temos, muitas das vezes, infraestruturas sociais lá na aldeia, onde eu estou acostumado com a minha família a permanecer lá e que eu não tenho, ou seja, que eu tenho na capital. Então, o meu foco muitas das vezes acontece, é a mesma realidade de cá, ou seja, muita gente sai do interior, sai de Bragança, por exemplo, e quer ficar em Lisboa. Bragança não tem shopping, vou ficar aqui. É nesse sentido, ou seja, eu não quero continuar a ficar onde compro uma maçã, por exemplo, a 10 euros, quando eu posso ficar
a maçã é €1 o quilo. Sabe? Então, acredito que tem muito a ver com isso, em parte. A minha opinião em relação a... Eu até vou alastrar o tema, a pergunta. A questão sobre segurança e qualidade alimentar, a nossa realidade, eu acho que nós não podemos na realidade, mas a realidade real, está a ser repetitivo, é que é muito difícil pensar qualidade quando nós temos falta. É muito difícil. E nós, atualmente, em África, em Angola, em Santo Tomé, em África, no modo geral, temos déficit alimentar. Nós não queremos nós, nessa altura, só queremos comer. Portanto, o maior desafio nessa altura é produzir. Depois de produzir é que temos que começar a pensar como é que podemos produzir com a maior qualidade. Podemos produzir de forma primária com a maior qualidade, né? Mas nessa altura a pressão é tanta, nós temos pessoas a passarem fome, tanta pressão é tanta que nós só queremos comer. Portanto, nessa altura, eu tenho um exemplo que eu fui para Angola em 2016, a última vez que lá fui, e fui com a minha mãe e comprar carne. E eu lembro que naquela altura eu estava num mestrado, eu fiz um mestrado de engenharia alimentar. E naquela altura tinha uma cadeira que era toxicologia. E nós aprendemos toxicologia, uma das coisas que aprendemos na questão da carne. A carne tem que ser conservada em meios fechados. Porque nós temos o ar que tem bactérias, tem fungos que infectam diretamente o produto. Portanto, tem que estar conservado. E nós fomos num matadouro que era a céu aberto. E quando a gente toca na questão de qualidade, há uma coisa que está mais relacionada se calhar o colega deve saber melhor, que tem a ver com a questão da qualidade da carne. O animal, antes de ser abatido, ele não pode perceber que vai ser abatido. Senão porque reduz a qualidade da própria carne. Portanto, nós lá, a forma como abatemos o animal, até o animal já sabe. Tem um animal já, portanto, a qualidade da carne é reduzida. Porque nós só queremos comer. Portanto, o que eu quero dizer é que nesta altura é importante começarmos a tocar no assunto da qualidade. Mas a verdade, o nosso maior desafio é a produção. Quando nós conseguimos produzir o suficiente, vamos conseguir pensar a produção. Porque embora haja essa escassez, sim, se não tiver qualidade, vai-se criar outros problemas a nível de saúde. Certo. Que acabam por ser fatais. Sim, exatamente. E aqui a questão é, não tem como se produzir com qualidade no timing curto que temos, para que as pessoas não morram de doenças que já não fazem, hoje em dia já não faz muito sentido aquela pessoa, aquela criança morrer de certa doença. Sim, nós temos esse problema. Não podemos tentar aqui, com os recursos e com o pouco tempo que temos e a tecnologia que já existe, criar aqui um mecanismo para que possamos alimentar a população, mas trazer alguma qualidade. Não digo a qualidade premium, mas alguma qualidade, de forma que aquele alimento vai ajudar nas defesas daquela pessoa, porque nós temos que pensar assim, temos que, sim, tratar da questão da fome, mas o que é que adianta nós tentarmos tratar da questão da fome se a pessoa vai morrer? Exatamente, sim. Ou seja, é importante dar os primeiros passos, né? Mas para termos o controle da nossa qualidade alimentar, é preciso ter controle. Por exemplo, o pequeno produtor tem abóboras, né? Plantou, tem a produção de abóbora e aparece lá mosca branca, ou então aparece aí anfídeos. Ele, quando vai na casa dele dos fitofármacos e diz que a dose para matar a mosca branca ou o anfídeo, qualquer praga que seja, é 30 ml por 100 litros de água. Ele vai olhar e diz, não, se eu 30 vou por 60, vou matar mais rápido. E depois ele consegue vender o produto na praça, onde não tem nenhuma entidade reguladora para perceber se o produto dele tem resíduos ou não tem. Daí que o colega estava a dizer, há determinadas empresas que só recebem produtos certificados. A empresa certificada, eu, por exemplo, trabalho numa empresa certificada e nós fizemos distribuição para as grandes superfícies, Pingo Doce, volta e meia, não vou dizer aqui
por causa da publicidade, né? Mas essas empresas que compram o nosso produto, volta e meia, vêm a nossa exploração, tirar a amostra para fazer análise do produto. Análise da própria qualidade, análise dos LMR, que são os resíduos, os limites máximos de resíduos utilizados, e o número de substâncias ativas que vou usar. O número de substância ativa, estou a falar para quem não está dentro do assunto, estou a falar do número de químicos que utilizo para matar as pragas que vou tendo ao longo do... Então, um controle. Se nós não temos controle, eu, por exemplo, sendo produtor, né, e não sou certificado e meto o meu produto na praça, quem é que vai me limitar a usar? O rótulo diz 30, eu posso 60. Quem é que vai me controlar? Ninguém. Então não podemos ter qualidade se não temos controle. Calma. Não, pode continuar. Então, ele falou bem, né? A questão de segurança alimentar tem a ver com quantidade suficiente que as pessoas se sintam alimentadas e qualidade. Mas acho que realmente nesse momento o que nos preocupa mais é a quantidade, né? Em Santo Tomé também nunca tínhamos tido situações de fome, porque nós sempre dizemos lá em Santo Tomé que podes encontrar fruta em qualquer lugar, banana em qualquer lugar. Só que recentemente já não é bem assim. Primeiro, essa questão do êxodo rural. Hoje os jovens que não estudam querem tornar-se motoqueiros. Só querem ser motoqueiros, não querem ser mais nada. Ninguém quer trabalhar na agricultura, porque também é uma profissão que não é valorizada. O agricultor em Santo Tomé, a maioria, quase todos, são de subsistência e não tem tecnologia, não tem máquinas. Então é muita força física debaixo daquele sol. Então também não é incentivo, não é uma profissão valorizada. O agricultor nasce pobre, morre miserável. Então, as pessoas estão a sair da agricultura. Temos uma questão particular, não sei como é que é agora em outros países, nós temos a questão de furtos nas terras agrícolas. Isso desincentivou muita gente, inclusive eu, porque eu faço transformação alimentar, eu faço chips de banana, por exemplo. Eu comprei um pequeno terreno e plantei lá bananas, mas quase nunca vejo banana. E até alguém lá que toma conta, não sei se ele é que leva outras pessoas. E em Santo Tomé hoje as pessoas dizem, sabes que ao plantar, pelo menos 50% é para o ladrão. Já tens que ter essa consciência. Uma coisa que eu sempre digo, nós não podemos usar essa frase, eu não concordo com essa frase. É aceitável e inaceitável. Mas é a nossa realidade. Então há muito desincentivo para a produção. Outra coisa, vocês não têm jaca, né? Em Santo Tomé nós comemos muita jaca. Hoje fazem em Santo Tomé, a maioria das casas de madeira, usam a madeira da jaca quando anteriormente não se usava. Madeira de mangueira quando anteriormente não se usava. Hoje nós temos temos alguma insegurança alimentar, não temos muita fome ainda, porque somos poucas pessoas e ainda há alguma coisa, mas já vislumbramos para um futuro próximo essa insegurança alimentar na questão da quantidade de acesso das pessoas aos alimentos. Então, de novo, vontade política. Porque quem organiza o país, quem põe as regras, quem regula, quem fiscaliza, é o Estado. Nós, enquanto cidadãos, temos que fazer o pressing. Eu continuo a bater nessa tecla porque nós temos que fazer a pressão. Vimos que está essa questão de fruto, por exemplo, eu sempre falo com os agricultores, juntem-se, vem projetos. Eu digo, não adianta vocês darem enxada, não sei o quê. Se 50% do que eu estou a produzir, as pessoas vão buscar. Eu não vou produzir mais. E eu parei de produzir. O primeiro ano eu fiz bananeira, depois alguém disse, faz horticultura no meio. Eu fiz, mas eu fui ver malagueta verde. Uma semana depois, as pessoas vão buscar malagueta verde. Eu tentei plantar gengibre. Quando deu assim, a planta pegou, as pessoas foram arrancar toda a plantinha e levaram. Então, o Estado tem que fazer o papel dele e nós também, enquanto cidadãos, temos que exigir, temos que nos unir em cooperativa, em grupos, ver o que está mal, ver como é que nós podemos intervir, mas também como fazer essa pressão para quem tem o poder de mudar as coisas. Em termos de qualidade, é a mesma coisa. Em Santo Tomé, nós usamos muito produto importado, carne, por exemplo, e até há pouco tempo não existia muita fiscalização nas alfândegas. Então, nós não sabemos de onde é que vem essa coxa. Em quanto tempo esse frango cresceu e veio, como é que veio do barco até chegar em Santo Tomé. Hoje já há um pouco mais de fiscalização. Essa questão de uso de
produtos químicos, não sei o quê. Não há muita... Há regulamentos, mas não há fiscalização. Então, eu acho que é tudo muito vontade política e pressão da população. Eu quis trazer aqui uma abordagem que era importante. Sim. Mais rápido. Que era importante, estamos a falar da segurança alimentar, estamos a falar da qualidade. E vou tocar no mesmo ponto. Nunca vamos ter segurança alimentar se não temos controle. Por quê? Porque, por exemplo, nós falamos da agricultura primária. O pequeno produtor, ninguém lhe regula a medir a dose para matar a praga. Na fábrica, na padaria, existe uma norma, dentro da norma existe o HCCP, que é os requisitos, pré-requisitos, de forma que o produto saia com a máxima segurança e a máxima qualidade possível. Sim. Portanto, o que é que se dá? Se eu fazer o meu pão, lá no meu forno, lá de casa, e, por exemplo, no forno, ou então tiver a fazer a bater a massa, né, do pão, e caiu um bocadinho aquilo é uma batedeira, né? Caiu um bocadinho de parafuso lá na massa e saiu um pão com parafuso. Portanto, ninguém depois vai à praça, não há controle. Eu, pequeno produtor, eu, consumidor, vou chegar na praça, vou comprar um pão que tem parafuso. Mas se tiver uma entidade reguladora, se tivermos um regulador, um controle, aí estamos entrando na segurança, conseguimos falar de segurança e de qualidade alimentar. Porque se encontrar parafuso no pão, é um risco para a sociedade. A entidade existe, né? É um perigo. Pronto, estou aqui a ferver para falar. Eu começo por dizer que a segurança alimentar tem duas definições, né? Como já foi dita. Uma para os países de baixa renda e outra para os outros países do terceiro mundo, digamos assim, do primeiro mundo, digamos assim. Para nós ainda é disponibilidade. Para os outros já se fala de qualidade. E, meus caros, o meu doutoramento é engenharia alimentar. Eu estou a trabalhar na área de microbiologia. E eu fui para Luanda, estou a trabalhar com carnes. As minhas amostras são dos mercados informais de Luanda, lá do Catinton, os quilômetros 30. E todas as amostras foram testadas até agora, estão todas com limites permitidos altos. Eu estou a estudar 5 parâmetros: estafilococos, enterococos, salmonelas e enterococos e o resto. Tudo isso deu alto nas amostras de carne que eu colhi. E o que nos preocupa muito agora é a febre, que temos até, existe também cá na Europa, é sobre a resistência aos antibióticos. Nós estamos a encontrar muita resistência aos antibióticos nessas amostras. Quer dizer, nós podemos fazer medicação e não ficamos curados. Quando estamos doentes com alguma doença, fomos contaminados com o elemento do gênero. Isso parte daquilo que está a dizer aqui. Nós não controlamos, principalmente na pecuária, não controlamos a dosagem. Porque o agricultor ou o pecuarista, ele quer curar aquilo rápido, só que não sabemos, ou seja, ele se calhar até sabe, que depois aquilo deixa resíduos nessa carne. E depois não só, para de exagerarmos naquilo que é a dosagem e não respeitamos também o tempo, intervalo de segurança desse medicamento. Há um antibiótico que usa-se muito em Luanda, aqui também usa-se muito, que é o Clavamox. Sim, usa-se muito, mas também encontramos muita resistência nessas amostras em relação a esses antibióticos. Estamos a dizer as ampicilinas, as tetraciclinas, o grupo de antibióticos. Então isso preocupa muito, né? Porque acho que para além de termos disponibilidade, acho que também está na altura de começarmos a olhar para a qualidade. Esse era o meu ponto de vista. Posso falar? Pronto. Eu acho, do meu ponto de vista, para a garantia de segurança alimentar em África, devíamos nos basear em 3 pontos, do meu ponto de vista. O político, que é fundamental, temos que tirar do nosso dicionário a palavra corrupção. Temos que tirar do nosso dicionário a palavra corrupção. A questão social, que tem a ver com nossos hábitos e costumes. Sim. Porque nós em África temos, e já falou-se muito aqui de fiscalização. Eu não preciso de uma polícia, não é? Para me obrigar a fazer o bem. Nós temos que ter essa consciência. Porque a polícia é um ser como eu, não é? E nós, às vezes, fugimos muito da nossa responsabilidade, acusando o governo, acusando outras pessoas que deviam fazer. Não. Porque daqui a pouco será o governo a vir comandar como é que nós vamos viver com a nossa esposa, com nossos filhos. Não é? Isso é uma questão cultural, e a colega falou também, em São Tomé e Angola acontece muito dos roubos.
O roubo é uma questão cultural, não é? É uma questão... Às vezes as pessoas não roubam por necessidade, acho que já é genético, não sei, estamos a passar por ali. É uma questão também que devemos social. E outra questão é a questão científica. Nós, se calhar, porque vivemos aqui, estamos aí muito num tema mais europeu, não é? Como se fosse um país normal. A África não somos um continente normal ainda, não somos uma sociedade, desculpa dizer, mas não somos uma sociedade estabelecida, não é? Para a segurança alimentar, nós estamos a falar muito de fiscalização, mas podíamos, por exemplo, pensar, e para mim tudo é muito relativo. Eu vou às províncias, o colega Claro falou do Bulatumba, eu normalmente vou com regularidade. Tu chegas lá, as pessoas estão a lamentar que há muita fome. Mas nós da capital vamos lá comprar os produtos. E eles não comem aquilo, porque temos as mentes já com efeito colonizado, que o melhor é a pera, é a maçã. Quando lá temos fruto silvestre, eu, por exemplo, estou a fazer estudo de um fruto silvestre, estamos no caminho para tentar domesticar um fruto silvestre, para diversificar a nossa dieta. Nós temos lá muitos produtos locais. Temos muitas ervas locais que as pessoas não comem. Temos insectos ricos. Em vez de comermos carne lá de vaca que vem de onde, temos insectos que podíamos promover. Mas isso depende da ciência. Nós temos que fazer ciência e mostrar na população que isto é nutritivo, não é? E às vezes, em termos de... Estamos a falar de insumos. Nós, com a ciência, podemos produzir insumos locais. Naturais. Estamos a entrar na investigação científica. É isso que eu estou falando, o outro ramo da investigação científica. E falou-se muito aqui da agricultura de subsistência. A nossa agricultura de subsistência nem precisa tanto de importar toneladas de insumos, já que é de subsistência, pode-se fazer. Então, a ciência é fundamental, e vocês que estudam agronomia, eu também estou na ciência, temos que levar esse conhecimento. Eu, por exemplo, vou ao Bengo várias vezes e tem uma bebida alcoólica, já ouviram falar do maruvo, é a seiva da palmeira. Eu gosto, porque é natural. Eu vou lá para comprar. Quando eu chego lá, o produtor de lá não bebe aquilo. O que é que ele pede em troca? O whisky, a cerveja, cheia de conservante para levar lá. Então, a nossa consciência, nós às vezes desvalorizamos. Temos lá coisas nutritivas, ricas, não é? E pensamos que o bom é aquilo que vem da Europa. Um feito também da colonização. Antigamente, eu não vivi no tempo da colonização, mas eles diziam: tu se comes funs com quisaca é gentio, né? Tem que comer bifes. E também, ainda temos esse respício da colonização. Então, ali a ciência, com a política também, entra em sensibilizar as pessoas e mostrar que tu tens essa verba toda. As pessoas não iam passar fome. Tudo é relativo. Então, eu acho que temos que ir muito também nos hábitos e costumes, não é? Para a população. Eu acho que... Deixa-me só... Eu vou dar só um contributo a mais com relação àquilo que foi a explanação dos colegas, que tem a ver com a questão da segurança alimentar, como já foi abordado aqui muito bem. E, para mim, acho que daquilo que foi abordado, está muito ligado mais àquilo que são as consequências, não propriamente aquilo que é a causa. Porque quando o colega falou sobre a questão do ataque das pragas, sobre as culturas, que isso muitas das vezes influencia naquilo que é a qualidade, o que pode ocasionar certas doenças. E isso, para mim, tem a ver com a questão que podemos notar aqui, que é a insuficiência, né, de técnico ou especialista ligado à área para poder fazer intervenção a isto. Porque eu sei que em Angola ou em África, os países em si têm diploma que regulam a situação sobre o uso dos pesticidas. Mas a falta de técnico ou especialista para poderem estar nesses locais, seja no porto ou onde, é que torna ainda um caos para essa situação ser ultrapassada. E a outra questão que salvaguarda, que acho que já foi abordada no princípio, é a questão da divulgação, os meios de comunicação. Por exemplo, acho que foi expandido, não sei, foi expandido ou banido a questão das rádios comunitárias, que são os meios na qual poderiam ser usados para poder divulgar estas situações para as comunidades, seja nas suas diversas línguas. Então, estes poderiam ser os meios que poderiam ser utilizados para poder também se ultrapassar isso e possivelmente chegamos à questão da segurança alimentar. Porque falar de produção, nós já produzimos. Mas agora falta uma questão de conscientização do pessoal sobre a forma como deve poder produzir. Porque nós aqui abordamos... Tem sido feito? Não, por exemplo, na realidade de Angola, acho que já não. Porque nós já não se faz isso. Porque não há difusão das informações sobre o que se faz do ponto de vista da ciência, conforme o colega fez. Ele tem se preocupado. A ciência pode fazer, mas há dificuldade sobre a divulgação, sobre aquilo que tem sido os resultados produzidos a nível da própria instituições de investigação agrária. Então como é que vamos reduzir a fome? Como é que, se não há essa divulgação, daqui
daqui a 10, 15 anos ainda vamos estar sempre com esses níveis altos de pessoas com fome? Nesse caso, para mim, o assunto é sempre reativar, por exemplo, os meios de comunicação. Porque o problema está ali, a causa é isto, a falta de meios de comunicação. Porque a ciência pode se fazer, por exemplo, no AMBO, faz-se no AMBO. Mas para essa informação chegar, para ter lá, é necessário também que haja meios de comunicação. Divulga-se pela rádio especialista que trabalhou naquela matéria, vai divulgar pela rádio, e ali a nível da rádio vão poder mudar nas suas diversas línguas e chegar só assim à comunidade. Fora disso, então, não tem como. Vamos bater sempre na mesma tecla. Porque nós sabemos que existem, os centros de investigação existem os decretos que velam sobre a regularização dos produtos fitofármacos, tudo aí. Existem, mas agora, será que não chega no coisa? Não chega, porque também por falta de meio, porque o colega já disse, através do extensionista pode lá chegar. Mas também temos que usar todos os meios possíveis, que façam com que as informações que são produzidas de forma restrita cheguem a abranger a todo mundo que está ligado à área da produção. Fora disso, então, não tem como. Sim, é necessário revitalizar as rádios comunitárias para se poder fazer sentir aquilo que se faz a nível restrito. Era só isto. Ou seja, dando um suporte ao que acabaste de dizer, dando um suporte a isso, né? Eu já falei na questão cultural, falei na questão política, estamos aqui também a falar na questão científica. Mas existe muito a falta de vontade política. Ou seja, né, minha humilde opinião, e vale o que vale. Ou seja, os nossos interesses políticos muitas das vezes não vão para estas linhas. Quando tem interesses lá, por exemplo, em Angola, para fazerem o censo, para fazerem o registro eleitoral, a informação flui. Eles vão a esses pontos, criam as condições para tal. Por que nessas alturas não se fazem cumprir, né, já que nós temos instituições com os decretos-leis, com os regulamentos, para que aquilo seja feito e não fiscalizam? Porque não é admissível, na condição que nós temos, dos nossos mercados todos a céu aberto, em que não se fazem sentir nada velado sobre a qualidade dos alimentos, tanto na produção, quanto na transportação, quanto na conservação, até chegar à própria mesa do consumidor. Porque eu acho que é cultural nosso, acabamos achando aquilo como sendo algo normal. Porque se eu tenho consciência de que comer uma magoga em que eu vou comprar numa paragem de táxi não está a ser preparada num ambiente seguro, para mim é normal, quero uma magoga, quero um refrigerante, subo no táxi e sigo. Ou seja, eu, estando cá, e depois de ter feito o curso, já tenho uma mentalidade totalmente diferente. E eu, muitas das vezes, partilho com colegas que estão em Angola, que trabalham na área, em que até as nossas instituições têm essa dificuldade, porque fala-se muito também de um problema nosso lá, só para não fugir muito sobre a soda, né? Que é um problema que se tem, por exemplo, puseram soda no fundo, só comi um pouquinho, já me senti saciado. É um problema também de controle. Soda é o quê? É um sódio, né? Está no alimento. E que nós podemos muito bem controlar. Ou seja, como é que tu controlas? Tens condições para fazer investigação? Não. E como é que tu queres resolver um problema se tu não estás a fazer investigação? Como é que tu queres que a informação vá até o Quando Cubango, quando tu só apostas, por exemplo, na altura de censo, na altura de registro eleitoral, ou então na altura de campanha, porque o presidente vai para aquela província e tudo direciona-se para ali. Não se consegue ter resultados quando as coisas são, digo assim, selecionadas, né? Porque o ministério no seu todo não poderia ser ele dependente. Porque para o ministro decretar coisas e tudo mais, aprovar em lei, tem que depender sempre da presidência. Só aprovam se houver um parecer do chefe. Não. Nós precisamos ser independentes. Por exemplo, cá em Portugal, a ASAI é uma instituição que pertence ao Ministério da Agricultura, que é totalmente independente, que fiscaliza, que faz com que as coisas sejam controladas. Se o produtor for apanhado, que colocou o produto no mercado e que esse produto está acima dos limites mínimos e máximos de consumo, é sancionado o produtor. Em Portugal é proibido eu, como cidadão normal, comprar um cabrito e fazer o abate em casa. Eu tenho um cabrito, eu tenho de ir para uma instituição, num matadouro, e pedir com que o abate seja feito lá, e eu só vou buscar a carne já abatida. Ou seja, são essas lacunas todas das dificuldades que nós temos no país, que se se fizessem cumprir, nós não teríamos o problema que nós temos.
E nós, como não temos onde nos direcionar, talvez, por isso é que eu disse que é cultural e acabamos aceitando. Eu vou no mercado, encontro a senhora lá vender a carne só com um palito a sacudir as moscas de um lado para o outro e eu compro, aceito aquilo, ou seja, para mim é normal, então é cultural. Como normalização, tipo, sim. Porque se nós tivéssemos essas obrigações como aqui tem, talvez nós já teríamos nos postos na linha. Ok, tá bem. Sim, é interessante essa toda abordagem, mas eu vejo que estamos a usar muitas vestes europeias do que as vestes africanas. Eu quero que nós tenhamos, analisemos de onde viemos e quais são as nossas culturas. Porque as nossas culturas falam muito mais alto. Okay? Eu sou muito africano, digo isso. Sou muito africano e olho muito pela África e tenho trabalhado olhando minhas investigações na base daquilo que são as nossas culturas, os nossos ideais africanos. Eu fiz uma menção anteriormente sobre a sustentabilidade. E é muito importante quando nós analisamos que nós em África queremos apenas nos alimentar. Se é boa ou se vai ser, se tem qualidade ou não vai ter qualidade, esperemos. Vamos trabalhar para aumentarmos a produtividade. Isso que nós não temos. Eu mencionei anteriormente que a agricultura ou as explorações agrícolas familiares produzem menos de 2 toneladas por hectare. Em caso de milho, que é uma cultura primordial para todos, para todo africano ou todo angolano, assim podemos dizer, centro-sul de Angola, faz muito consumo de milho, fuba de milho. Nós consumimos fuba de milho. E vemos as famílias a produzirem por debaixo desta toda a quantidade, ou 1.800, 700 quilos de milho por hectare, eles sentem-se felizes. Mas como é que eles vão vender isso? Como é que eles vão trabalhar para que, ao vender, que tenha pelo menos algum remanescente para eles mesmos? Aqui tocou-se um ponto importante, que é a investigação. Certamente, em Angola, eu sou investigador, trabalho na área de investigação, na parte de melhoramento genético de sementes. E o que temos feito em Angola é algo fantástico. Algo fantástico em termos de investigação. Hoje temos semente de milho produzido em Angola, com genótipos angolanos. Temos atualmente sementes de trigo com genótipos angolanos, que está a ser desenvolvido pelo Jardins da Ioba em grandes extensões. Hoje, Cunene é um campo aberto para a produção de trigo, que temos produzido de trigo, aproveitando o canal de Cafo. É algo fantástico que está a ser feito em Angola. Quer dizer, o que está a se lutar atualmente em Angola é nós aumentarmos esse rango de produtividade. Em vez de nós continuarmos por debaixo de 2 toneladas, queremos subir. Porque se avaliarmos toda a produção a nível mundial, não é suficiente para alimentar os 8 bilhões de pessoas que existem. E segundo os dados, vamos chegar a atingir 10 bilhões de pessoas até 2050. Quer dizer que o que se produz não é suficiente para alimentar todo mundo. Só para não te cortar, desculpa, só para não te cortar, os dados que fornece, por exemplo, relacionados ao milho, essa baixa produtividade não tem a ver, por exemplo, por ser uma cultura de sequeiro? Porque se for de regadio, talvez a rentabilidade seja maior, não? Não, até o próprio Jardins da Ioba e outros segmentos, outras empresas atualmente em Angola, temos produzido milho em regadio. Temos bastante campos com pivôs a produzir milho em tempos secos. Quer dizer, o que nos fazia falta, ou o que nos faz falta, vou colocar isso no passado, o que nos fazia falta era introduzirmos variedades de milho que tenham uma autoprodutividade. Atualmente, juntamente com a Bonsai, a APA, temos trabalhado em termos de introduzirmos sementes
que sejam elas geneticamente modificadas, ok? Estamos a trabalhar isso, isso já está na Assembleia Nacional, eu acho que aqui a mais 2 semanas, ou um mês ou 2 meses, vai entrar em debate, em discussão na Assembleia Nacional, por causa que existe essa proibição de entrada de semente geneticamente modificada. Então, se nós começarmos a entrar a trazer sementes de género que vai aumentar a produtividade de Angola, eu acho que vamos começar a chegar aí. Tipo, a Zâmbia, a Tanzânia, são países que são altamente suficientes em termos desses grãos que acabei de mencionar. Já estão lá, eles não têm necessidade de aumentar a produtividade. Se aumentar é para vender para outros países, mas para eles mesmos já são autossuficientes. Então, Angola precisa chegar lá. Então, essas empresas nacionais têm trabalhado arduamente para isso. Exemplo que eu falei, já Luís da Ioba trabalha diretamente com a UFLA, com a Universidade Federal de Lavras, em Lavras, para introduzirmos, para trazermos essas variedades que sejam produtivas e posteriormente começarmos a entregá-los aos produtores familiares para ver se conseguem aumentar a sua produtividade e deixarmos de produzir por debaixo de 2 toneladas por hectare. Ok, muito bem. Era no final do nosso programa. Sim. Eu acho que é unânime dizer que a investigação científica no ramo da agricultura é um dos fatores muito importantes para que a própria agricultura desenvolva. E olhando muito rapidamente, voltando à questão da segurança e qualidade alimentar, eu acho que um colega que tocou aqui num ponto muito importante. Eu tive no censo de 2014 em Angola e que eu trabalhei num município em que a população vendia galinha natural, depois ia para a cidade comprar frango. Isso aconteceu. Portanto, eu acho que a questão da mídia também acaba por ser muito importante para consciencializar a qualidade alimentar por parte das famílias. Eu acho que isso era muito importante, tocando aqui na questão da passagem da comunicação por parte das famílias. Nós em Angola temos muita cultura de ouvir rádio, e falou-se aqui das rádios comunitárias. Se passamos essa ideia, o que é que nos faz bem, o que é que temos que comer, qual é o alimento rico, como é que temos que selecionar o produto que vai na nossa mesa, por conta dessas rádios comunitárias, eu acredito que vamos aumentar a nossa qualidade alimentar. Graças a Ok, muito bem. Já vamos para finalizar, vou fazer uma pergunta aos nossos convidados. Daqui a 10 anos, como é que vocês veem o potencial do agronegócio nos nossos países? Será que as medidas de tudo que se falou aqui, essas medidas vamos conseguir implementar uma parte delas? Se não, o que é que tem que ser feito para nós realmente conseguir ter ou reduzir a fome, que temos números muito elevados? Na vossa opinião, o que é que pode-se fazer já agora para nós termos essa capacidade do agronegócio a nível altíssimo? Começando por mim, se calhar, né? Para concluir. Então, começando por mim, eu acho que é muito importante, assim, muito rápido, eu acho que era muito importante tocarmos aqui nas questões burocráticas. Nós produzimos pouco, temos pequenos produtores, quando podíamos ter grandes produtores por conta das questões burocráticas. Temos pessoas em Angola que querem aumentar a sua produção. Eu tenho colegas que trabalham em Angola e querem ter acesso a grandes financiamentos para fazerem grande produção e produzirem mais. Temos produtos disponíveis para a população. Só que para ter grandes financiamentos, há determinados documentos que, para tratar uma grande burocracia, há muita dificuldade em aceder àquele documento para então ter acesso a esses financiamentos. Na minha opinião, para que consigamos ter grandes produções no futuro, é importante que consigamos reduzir as burocracias no ponto de vista de políticas. Por exemplo, em Angola, para ter grandes financiamentos, tens que ter uma terra. E para ter a terra que te permita ter o financiamento, tens que ter o título de propriedade de terra. E para ter o título de propriedade de terra, é muito difícil. Então nunca consegues chegar no financiamento. Portanto, na minha opinião, é olhar na questão de desconstruir mais aqui a burocracia, de termos acesso a grandes financiamentos para assim aumentarmos a nossa produção nacional. Então, para Santo Tomé...
Tá difícil, tá difícil. Porque tem que existir uma mudança lá grande, não só na agricultura. É uma necessidade de mudar tudo ali. Para que eu acho que vai ser obrigatoriamente vai chegar a esse ponto, porque essa questão de alimentar, fome, é profunda. Quando atinge as pessoas, vai chegar um ponto de explosão aí e vai ter que se virar isso tudo. Eu não estou em Santo Tomé, mas espero voltar daqui a pouco. E eu vou continuar lá a tentar bater nessa tecla de nós, enquanto cidadãos, fazermos esse pressing. Eu trabalhei numa outra questão e eu consegui, eu e os meus pares, né? Conseguimos trazer atenção política e do Estado e da sociedade para uma questão que é a violência sexual. E conseguimos muitas melhorias ali, mudança legislativa, melhor preparação das instituições, uma atenção de toda a sociedade para essa questão. Então, eu acredito que é possível as pessoas se unirem e chamar atenção para as questões principais ou que precisam de mais atenção e existir essa mudança. Eu espero que em Santo Tomé chegamos a esse ponto um dia. Essa questão de roubo, para mim, o roubo é o principal problema nesse momento, que desincentiva. Quando conseguimos diminuir, eu acredito que as pessoas vão voltar para a agricultura, porque hoje os produtos alimentares estão com um preço já mais alto, então já incentiva a produção. E eu espero que daqui a 10 anos as coisas estejam bem. Sim, ou seja, eu acho que daqui a 10 anos as coisas vão ser bem melhores se nós começarmos a olhar não só na agricultura familiar, mas em apostarmos nas cooperativas. Ou seja, se eu como agricultor familiar já consigo produzir 800 quilos de milho, então se eu apostar numa cooperativa, se calhar com os apoios que eu tiver dentro da cooperativa, acredito que a minha produtividade poderá ser maior. Mas para a minha produtividade ser maior, depois temos outros fatores que nós já mencionamos. As vias de acesso, os apoios, por exemplo, pode não ser muita coisa que o governo vai fazer, mas desde que canalize, por exemplo, que criem condições para que a água chegue até o local de produção, já facilita muito a vida do agricultor, desde que tenha as vias de acesso ou então eletricidade para onde as cooperativas que poderão servir de comprar os produtos aos pequenos agricultores, embalá-los, tipo, terem os produtos minimamente processados para depois conseguirem vender às superfícies comerciais, isso poderá muito valer no futuro, se caso for feito. Ok. Eu também faço também aqui uma pergunta também aqui à plateia. Vou escolher apenas três pessoas podem intervir. Essa é a pergunta que vou fazer. Nós como população jovem ativa, o que é que nós podemos fazer para nós produzirmos mais e conseguir reduzir esse nível de fome no país, no continente, como bem entenderem explicar? Três intervenientes. Pronto, ainda bem que estamos entre estudantes, né? E universitários. Nós não somos os pequenos produtores, eles estão lá, nós estamos aqui. Eu acho que nós devemos disseminar a Angola com informações. Isso é mais ou menos voltar naquilo que é a investigação. Com artigos científicos, vamos publicar mesmo os nossos trabalhos, vamos fazer cartilhas e vamos disseminar informações. Acho que vai demorar um pouco, mas vai chegar lá e depois vai mudar um pouco também o paradigma, conforme disse a Jéssica. Esse é o meu ponto de vista, a minha contribuição. Quanto a mim, acho que é só um ponto que eu vou mencionar aqui, que tem a ver produzir com a intenção do mercado, atuar no mercado. Eu acho que isso é que vai poder captar para podermos atingir a questão da segurança alimentar. Em África, concretamente, em Angola. Porque nós vemos aqui cuja maior contribuição que se faz a nível de produção, seja em África ou em Angola, é a agricultura familiar. E que esta, por sua vez, caracteriza-se por uma produção de subsistência. Então, essa subsistência é simplesmente virada para casa, não se olha para o mercado. Então, se tivermos que produzir pensando no mercado, então acho que é uma das melhores formas de podermos ultrapassar essas situações. Vai falar? Eu queria falar algo muito rápido, baseado numa experiência que eu tive, né, que era a distribuição de alimentos, mas que o projeto acabou ir abaixo devido à corrupção, né? É por isso que eu vou falar isso e muito abertamente. Há um grande problema que nós temos em Angola, que é a corrupção, né? E que isso acaba prejudicando muitos jovens que têm sonhos e têm projetos brilhantes, né?
Um exemplo muito prático é se tentar estirar coisas que dificilmente acontecem. Tipo, produz-se muita mandioca no norte, mas quase que não é derivado de mandioca nem mandioca no sul, no Namibe. E se tentar estirar a mandioca do norte para o sul, acabas por passar em 8 ou mais paragens. E em todas as paragens que passares, sim, muito obrigado, paragem policial, e em todas as paragens que passar, será interpelado por um agente, né? E nesse agente terás que deixar a famosa gasosa. Esta é uma das coisas, e não só isso, e muitas outras coisas que acabam por destruir os sonhos de muitos jovens. E eu até me sinto ultrapassado porque todo mundo aqui falou e falou muito bem, né? Que é infraestrutura. Você vai tirar o produto do IS para o Namibe, as estradas, as condições das estradas. É isso. Ok. Chegamos ao fim do nosso programa. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, pela partilha de conhecimento e pelas reflexões que deram aqui a esse talk show. Esqueci de deixar aqui uma frase importante para todos nós e também para o pessoal aí. Sim. Para nós que estamos cada vez mais interessados na questão da agricultura, naquilo que a gente come, portanto, eu queria deixar uma frase muito interessante que é: a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose, a substância mesma. Por isso, sejamos equilibrados. Ok. Muito obrigado. A plateia também muito obrigado pela partilha, pelo conhecimento, por essa troca. Foi muito rica e deu para aprender bastante. Queria só que os convidados falassem, ou seja, têm redes sociais, aqui quem tem curiosidade de seguir o vosso trabalho, vos acompanhar, se tem forma de chegar a vocês. Eu não. O projeto que eu trabalho mais nesse momento é SOS Mulher, que é uma ONG em Santo Tomé que trabalha contra a violência baseada no gênero, principalmente a violência sexual. Então, SOS Mulher STP no Facebook e no Instagram. Particularmente não tem nada de especial, não. Só tiro memes. Bem, eu tenho Facebook, é Etivaldo Marcolino, e tenho um Instagram, que também é Etivaldo Marcolino. Qualquer acesso, qualquer interesse de comunicar, entrar em contato comigo, Etivaldo Marcolino. Okay. Eu também tenho 2 redes sociais, tenho o Facebook, pouco uso, mas eu tenho, e tenho também um Insta onde eu faço a divulgação dos meus trabalhos. Eu faço investigação alimentar, meu doutoramento é na área alimentar, apesar de estar inscrito no ISA em engenharia agronômica, e os meus trabalhos têm sido muito voltados à investigação alimentar. Eu passo o dia todo em laboratório, digo assim, e também escrevo, né? E vou divulgando os meus livros nestas mesmas plataformas. Mulher Amada. A rede social. Filipe Lema, Facebook, Lemadas no Insta. Olha, Etivaldo Marcolino no LinkedIn também. O LinkedIn também. Eu tenho Sabores de Santo Tomé, que é uma empresa de Santo Tomé, só que está meio desativada. Ainda continuamos a produzir, fazemos geleia de frutas, chips de banana, matabala e fruta-pão, licores, gengibre, açafrão seco, folhas desidratadas. O Facebook não está atualizado, mas pronto, Sabores de Santo Tomé. Obrigada. Estamos muito gratos por termos vocês como plateia e vocês como convidados. Foi bom ver essa troca. A ideia e o que nós queremos passar é podermos estar numa sala em que vamos trocar aqui e partilhar conhecimento e ver se essa mensagem chega mais longe. Muito obrigada e gostaria que todos nos acompanhassem na próxima edição, que terá data e será aqui no lugar de sempre, e vamos dar esta edição como encerrada. Muito obrigado.